Bom dia! Hoje é segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Estamos aqui para mais uma semana de meditações na Palavra de Deus, logo de manhã. João capítulo 11. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Nesse início de semana, eu espero que você esteja muito bem. Espero que você esteja fortalecida e realmente com muita vontade de fazer aquilo que é da vontade do próprio Deus. Que texto maravilhoso! É um dos textos clássicos da Bíblia que fala, Jesus se apresenta como sendo a resposta para a humanidade, aquele que pode mudar a história da humanidade, porque ele tem todo o poder. Todo o poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele tem domínio sobre a morte física, que é essa morte que a gente vive aqui, e nunca se ouviu tanto falar em mortes como nesse tempo de pandemia, como ele tem todo o poder para a morte espiritual e principalmente para a morte de ressurreição, né? Para a ressurreição. O que isso quer dizer? Jesus ele venceu a morte física e ele é suficientemente capaz de vencer a morte espiritual. Talvez você se pergunte, Dani, mas que morte espiritual é essa? Essa que eu tenho falado sempre. Quando a pessoa não reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela está afadada à condenação eterna, a ficar eternamente longe do Senhor Jesus, longe da presença de Deus. E quando Jesus veio a este mundo, ele veio com essa intenção. Ele tinha todo o poder, sim, de ressuscitar uma pessoa morta, uma pessoa que estava no leito de dor, de pavor, no estado terminal. Ele tem esse poder de transformação, como também quem crê nesse mesmo Jesus tem a vida eterna. Ou seja, a partir do momento que você passar deste mundo, se você creu em Jesus, é te garantido morar eternamente ao lado de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E só Jesus tem esse poder. Só Jesus. Eu não tenho, nenhum ser humano tem. Jesus, ele venceu a morte física e ele venceu a morte espiritual. Ele está vivo e virá nos buscar. Se você creu nele, você terá essa certeza de um dia estar na glória, presenciando o próprio Deus. Como é maravilhoso isso! Como é maravilhoso sabermos que este mundo vai passar, que todo esse tempo de angústia e sofrimento é passageiro. Olha o que Marta viveu aí com Jesus nesse diálogo. Ela chega e ele indagou a irmã dele: você crê que eu posso, transformar essa situação? E Marta ali estava achando que Jesus estava falando da ressurreição em termos quando nós vamos nos apresentar diante de Deus, lá na hora do juízo final. Mas Jesus não estava falando da ressurreição vindoura, ele estava falando da ressurreição enquanto seres humanos. Jesus, ele pode mudar toda a história humana. A morte não é poderosa para Jesus, ele tem poder sobre a morte, porque ele venceu a morte. Então, não importa a situação em que o ser humano esteja hoje, Jesus, ele tem todo o poder para mudar a história. Que coisa linda! Nós podemos crer nessa manhã, nessa palavra. O Senhor Jesus, ele está conosco. E assim como ele modificou a vida de Lázaro, ele se apresenta a nós nessa manhã como sendo a ressurreição e a vida. E diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, fisicamente, espiritualmente, esse viverá. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos por mais um dia. Obrigada, Deus, por mais um início de semana na Tua presença. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Te louvamos, Deus, por Jesus. Obrigada, Pai,
porque Jesus veio ao mundo com um propósito específico de ser o Salvador da humanidade. Obrigada, Deus, porque Jesus venceu a morte. Ele, quando esteve aqui, ele operou maravilhas, milagres, curou enfermos, ressuscitou mortos. Esse poder é todo teu, Pai, e nós te louvamos por isso. Obrigada porque Jesus é a resposta de todo ser humano, é a resposta de todo sofrimento humano. O Senhor veio para mudar a história, o Senhor veio para resgatar pessoas, tirar pessoas do lamaçal do pecado e trazer uma nova vida. E nós te louvamos por isso, Deus, pela presença de Jesus. O Senhor é todo poder, o Senhor é toda glória para todo sempre. E nós te louvamos por isso. Abençoe, Pai, a nossa semana. Nós confiamos no Senhor, de que o Senhor nos protegerá e estará conosco. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe o seu dia. Um grande beijo e até amanhã, se Ele nos permitir.